João 21 vem descrever um dos últimos dias do Senhor ainda nessa terra, depois de ressuscitar. Jesus morre, ressuscita ao terceiro dia, e por 40 dias ele ainda está ali na Galileia, falando com seus discípulos, animando aqueles que estavam preocupados, desesperados. No capítulo anterior, eles têm um encontro com seus discípulos. Tomé não crê naquilo que os seus olhos estão contemplando, e é necessário ele tocar nas marcas de Cristo, nas suas mãos, nos cravos, no buraco que existia em cada uma das suas mãos, para então ele crer. E ali Jesus ainda está preparando o caminho para que os seus discípulos voltem a ser aquilo a qual o Senhor os levantou. E aqui vem contar a história, eu quero me deter somente a história de Pedro hoje, de algo importante que o Senhor, pelo Espírito Santo, inspirou este apóstolo a escrever essa história para nos ensinar coisas importantes acerca da nossa convivência, do nosso dia a dia com o Senhor nesta terra. O Evangelho de João, capítulo 21, versículo 1, diz assim: Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, ou mar da Galileia, e manifestou-se assim. 2. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Estavam quase todos ali. Versículo 3. E disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Dizendo-lhe eles: Também nós vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Para aqui um pouquinho. Jesus ressuscitou, encontrou-se já com seus discípulos, eles viram com seus próprios olhos, tocaram em Cristo e viram que ele estava realmente ressurreto. Mas a forma como esse texto demonstra, como tudo está acontecendo, é a mesma maneira como o Senhor encontrou pela primeira vez Pedro. Jesus encontrou Pedro no mar da Galileia, junto com alguns dos seus companheiros, pescando. E passado a noite toda, eles não conseguiram pescar nada. Então Jesus, que já tinha chegado ao conhecimento deles, porque Jesus já estava operando alguns milagres em Cafarnaum, naquela região, na Galileia. Então aqueles homens não tinham Jesus por um incompleto estranho, mas era um homem que já ouvia falar de alguns dos seus feitos. E de repente aquele homem na praia pergunta: vocês apanharam alguma coisa? E ali Pedro e os seus companheiros disseram: olha, não apanhamos nada a noite toda. Então Jesus fala assim: olha, joga sua rede daquele lado. E os pescadores, por crer num homem que já estava fazendo alguns sinais e prodígios, lançaram a sua rede, e a sua rede foi cheia de peixes, e eles quase não conseguiram chegar à beira da praia, por conta da quantidade de peixes. Aquilo chocou Pedro de tal forma, que ele então procurou saber quem era Jesus, e Jesus então o convida para o seguir, e ele deixa todas as suas coisas e passa a seguir o Mestre. E dali, durante 3 anos e meio aproximadamente, Jesus está caminhando junto com Pedro. O que separa Pedro do Senhor é a cruz. No momento em que Cristo é preso e ele vai ser crucificado, Pedro nega Jesus e foge envergonhado, constrangido, porque ele prometera nunca deixar o Senhor. E de repente, ele faz tudo o contrário do que ele acreditava ser capaz de fazer. Ele volta para Galileia triste, extremamente amargurado e chateado. E de repente Jesus aparece para ele novamente. Aparece aos seus discípulos numa casa. Pedro ali naquele momento ficou quieto. Pedro sempre falador, sempre tomando a frente das coisas, ele não fala nada, mas Tomé toma a frente e diz: como vamos crer que tu és verdadeiramente o Cristo? Jesus então me toca. Tomé toca, os discípulos também. E todos passam a crer que ele realmente ressuscitou. Olha só, amados, você viu o teu Senhor crucificado e morto. Você vê ele ressurreto. Ele entra na sua casa, ele vai à tua procura, ele te encontra. Você fica ali olhando, realmente é ele, eu peguei, é Cristo mesmo. E é o que acontece? Pedro ignora tudo isso e volta a ter a vida comum que ele tinha.
A Bíblia diz que ele olha para os seus companheiros e fala assim: eu vou voltar a pescar. E a influência, amados, isso é muito importante. A influência que nós temos na vida das pessoas, ela pode ser para o bem ou para o mal. Por isso o Senhor nos ensina através do livro de Coríntios, quando Paulo fala assim: cuidado com as más conversações, no capítulo 15. No versículo 33, se eu não me engano, ela corrompe os bons costumes. De tanto você ouvir o que se fala à tua volta, isso te influencia para o bem e para o mal. Ele decide: vou voltar a pescar. Jesus estava ali, acabaram de visitar eles, e ele decide então voltar à sua vida de antes. E é isto que o Senhor quer ensinar através desse texto. Ele abriu mão de tudo que o Senhor tinha proposto a ele para viver uma vida comum. Uma vida como todos nós temos. Acordar cedo, ir trabalhar, lutar para conquistar o nosso pão, voltar para casa, encontrar a família, jantar com os seus, fazer uma coisa ou outra, assistir uma televisão, dar uma atenção, consertar, trocar uma lâmpada, dormir, acordar, começar tudo de novo, trabalhar. Essa é a vida comum. Jesus chamou Pedro para que ele saia dessa vida comum, passe a seguir ele. Depois da cruz, ele volta a ter uma vida comum. E qual o problema de ter uma vida comum? Qual o problema de ser uma pessoa, entre aspas, normal? Qual o problema de viver uma vida simplesmente esperando o dia da nossa morte? Isso é errado? Isso é pecado? Não, não é pecado. Como falávamos inclusive no último estudo de quinta-feira, mas a Bíblia deixa muito claro em Hebreus 12 que existe o pecado, mas existe uma outra coisa chamada embaraço. E é disso que se trata esse texto. Pedro vai pescar, junto com eles os discípulos de Cristo também vão pescar. E o que acontece com eles a noite toda? Aquilo que acontece com todo mundo. O que é uma pescaria? Senão lançamento da sua própria sorte. O que é a pescaria? Senão, olha, qual é a garantia que você tem que você vai voltar para casa com muitos peixes? Nenhuma. Nenhuma. Você pode conhecer o lago de Genezaré, o mar da Galileia, como poucos, eles conheciam muito bem aquele lago. Isso não é garantia de sucesso. Presta atenção, você pode ter estudado, ou não nem tanto, você pode se esforçar, acordar cedo, lutar para arrumar emprego, e mesmo assim não conseguir. Ou mesmo ter uma boa colocação e de repente ser mandado embora. Você está sujeito a todas essas coisas. Isso pode acontecer com você. É isso que aconteceu com Pedro. Por que você acha, Pedro, que porque você andou 3 anos e meio com Jesus, a sua pescaria vai ser diferente do outro barco ao seu lado? Não vai ser. Porque o mundo está entregue à sua própria sorte. E se você quer viver no mundo, numa vida comum, numa vida social natural, você vai competir justamente como todos competem. Deus não vai empurrar o cardume para o seu lado da sua rede. Se você lançar no lugar certo, no dia certo, parabéns para você. Se você não conseguir achar o cardume naquela noite, naquele dia, azar o seu. E é assim com o mundo. Todo mundo vive de uma forma comum. E por que nós então podemos esperar de Deus algum favorecimento? Por que nós devemos então acreditar assim: olha que triste, né? Esse homem não consegue pescar. Há 3 anos e meio atrás ele passou pelo mesmo problema. Não é ele, o mundo inteiro. As pessoas lá fora, amados, a Bíblia diz que estão entregues à sua própria sorte. Estão estudando, se aplicando, se esforçando, acordando cedo, mandando currículo. Qual é a garantia que eles vão ser empregados? Nenhuma. Qual é a garantia que tudo vai dar certo no final? Nenhuma. Essa é a vida no mundo. E aqueles que chegam-se a Deus, achando que servindo a Ele, a rede sempre vai estar cheia, também cometem um engano. Esse é o fermento dos fariseus. Faz um milagre que eu creio. Se o Senhor encher minha rede, então eu vou te seguir. Se o Senhor me abençoar, então eu vou te servir. Não foi isso que Satanás falou diante da face do Senhor? O que eu sempre falo isso, amados, ele não tem ousadia de falar, mas ele falou entre linhas, de que o nosso Deus é corrupto. Ele nos abençoa, por isso a gente serve Ele. Aí é fácil. Ele encheu o Jó de riquezas, tudo que aquele homem tocava virava ouro. É fácil servir a Deus assim. Agora tira. E Deus provou que essa teoria não funciona com um verdadeiro servo dele.
Mas Pedro voltou à vida comum, trabalhar a noite toda e não conseguir o sustento da sua casa. Amados, para nós é tão óbvio a loucura que esse homem está. Para nós é tão claro de que ele está tentando conduzir a vida dele de forma errada. Mas muitas vezes o homem está como ele, cego, insistindo em conquistar, em alcançar as realizações dos seus projetos pela sua força, pela sua capacidade. Não, eu não preciso mais seguir Jesus. Ele já ressuscitou, ele já fez tudo o que era necessário, ele pode contar com outra pessoa. Eu quero ter só uma vida comum. Eu quero ter só uma vida normal. Eu quero só envelhecer quietinho no meu canto e depois alcançar a salvação, porque é pela graça, não é pelas obras. E está tudo certo, é só isso que eu quero. Eu não quero ter que ir, viajar, falar da palavra, faz isso, faz aquilo, se lê muita Bíblia. Não precisa, eu vou lá todo domingo no culto. Eu quero ter uma vida comum. Eu não estou voltando para a vida do crime. Eu não estou voltando para usar isto ou aquilo. Eu não estou sendo um homem que rompe as leis que foram instituídas no meu país. Eu só quero ter uma vida comum. É só isso que Pedro queria. E o Senhor, de uma forma tão sábia, e é disso, amados, que nós vamos compreender e entender. De uma forma tão sábia, Ele nos mostra quão vazio é, quão mesquinho é, quão pequeno e quanto não vale a pena ter essa vida que muitas vezes o homem quer. Quão infeliz é ter esta vida. Espera aí, ter o meu trabalhinho, pagar as minhas contas, envelhecer com a minha esposa, é uma vida infeliz. Talvez você não acredite nisso. É disso que o Senhor vai tratar. Pedro, você pode. Mas não é o que você fez, não é o quanto você caminhou comigo que vai garantir sucesso na sua vida. Vai garantir que a sua rede seja cheia. Ele vai pescar, leva consigo os seus discípulos e o que acontece? Ele volta a se lembrar, depois de 3 anos e meio, é mesmo, né? Essa é a vida no mundo. Quando a gente está fora, a gente está aqui, em alguns momentos Satanás lança alguns pensamentos e talvez você comece a dar crédito a ele achando assim, se você voltar para o mundo as coisas vão melhorar. Tudo começou a piorar depois que você começou a servir a Deus. Aí Pedro faz o quê? Volta para o mundo. E rapidamente ele percebe o quê? Não melhora nada. Aqui é cada um por si e em Deus não está por todos. É cada um por si e cada um por si. E quem sabe vai dar certo para você ou não? Não se sabe. E não é porque você se esforça, acorda cedo que tudo vai dar certo. Deus ajuda quem cedo madruga. Tá, me mostra onde está isso na Bíblia. Não é porque você acorda cedo que Deus te ajuda. A galinha também acorda cedo. E a cabeça dela é cortada se ela não entregar os ovos. E ela acorda cedo todos os dias. E por que Deus não olha por ela? Porque esse é o papel dela. Ela cresceu, engordou, produziu ovos e quando ela não produz mais ovos ela vai virar canja. É natural. É um processo natural. Então não se engane. Aí Pedro volta a pescar e o Senhor é tão maravilhoso porque olha como Deus nos trata. Nós éramos do mundo, vivíamos no mundo, aí nós entregamos a nossa vida para o Senhor e ainda insistimos em viver como vivíamos no mundo, com os costumes do mundo, com os hábitos do mundo, que aos nossos olhos não é contra a lei, não é pecado. Pense naquilo que você faz, que você tenha certeza de que não é problema. Mas qual o problema? Eu estou voltando a pescar para sustentar minha família. Eu estou voltando a ter uma vida normal, porque antes ele multiplicava o pão. Agora eu tenho que trabalhar. Agora eu tenho que me esforçar. Agora eu tenho que fazer aquilo por conta de Adão, lá no Gênesis 3. Eu tenho que agora, para entrar na minha mão, eu tenho que suar para conseguir sobreviver nessa terra. E quantas pessoas almejam, sonham e desejam tanto essa vida? Eu só quero trabalhar e envelhecer. Ok. Olha o que Jesus faz. Sem apontar o dedo, sem acusar, sem nenhuma ignorância. No versículo 4 diz assim: e sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. 5. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? E responderam-lhe, não.
Primeira pergunta que eu quero fazer a vocês. O que dá a entender? Jesus na praia olha o barco de pesca se aproximando e ele pergunta: ei, filhos, tem alguma coisa de comer aí? O que você entende? Que ele está precisando de alguma coisa daqueles homens. Não parece isso? Está na beira da praia, o barco de pesca. Tem alguma coisa para comer aí? Se alguém te pergunta, viu? Chega na sua casa 10 para meio-dia. Eu chego lá na casa da minha sogra. Oi, tudo bem, Donizete? Estava passando aqui, vim aqui. E então, tem almoço? O que você acha que ela pensa? Que eu fui lá para almoçar. Não, só quero saber só se tem almoço. É natural que eu e você pense o quê? Jesus está querendo comer. Ele está precisando de peixe, fruto do seu trabalho. Tolo. Ele perguntou: tem alguma coisa para comer aí? Ele só perguntou. Você imaginou que ele está precisando de algo que eu tenho. Você acha que você tem algo que ele precisa. Você acha que só você pode dar algo que ele tanto necessita. Tolo. O homem que acredita que tem algo a oferecer ao Senhor. Não é isso. Vocês vão descobrir. 6. E ele lhe disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis o quê? Coisa para comer. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. 7. Então aquele discípulo, João, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. 8. E os outros discípulos foram com o barco, porque estavam a uma distância da terra, se não quase 200 côvados, cerca de 130 metros, levantando a rede cheias de peixe, e logo que desceram na terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Tem alguma coisa para comer aí, Pedro? Pedro, o que você conseguiu com a sua força, com a sua capacidade, com toda a sua habilidade? Vamos lá, Pedro, eu te chamei para me servir, mas você decidiu viver uma vida comum. Tá bom, o que você conseguiu com isso? Aonde você chegou com todo o teu esforço? O que você conquistou? Tem alguma coisa para me apresentar? Não que eu precise disso, porque quando eles chegam na praia, Jesus já tem a própria comida feita, pronta. Tem pão, tem peixe na brasa, tá tudo ali. Ele não precisa. A pergunta, amados, é para nos constranger. Não é que Cristo tem alguma coisa que espera de nós que só nós podemos entregar. Não é que existe algo em nós que Deus precisa e necessita. Observe a Bíblia como um todo agora, como um todo. Todo o esforço de Deus, todo o trabalho de Deus, tudo que Ele fez, o que Ele moveu os céus e terra, Ele parou o sol, todo o plano de Deus, desde a queda do homem até Cristo, todo o sacrifício, todo o esforço, toda a renúncia, tudo que Deus fez por nós, é por quem? É para que Ele se torne mais poderoso? É para que Ele se torne mais forte? Não. Para que o sangue de Cristo possa me limpar, me remir. Eu, limpo e remido, posso então habitar na presença dEle. Posso voltar à presença dEle. Ele fez tudo isso e o único beneficiado somos nós. Não muda nada. Se eu servir ou não servir, Ele não fica mais fraco ou mais poderoso. Se eu dedicar a minha vida a Ele, não muda nada. Todo o esforço que Ele está fazendo, não é por Ele. É pensando em mim. É pensando que eu tenho a necessidade de viver com Ele. E Jesus fala assim: Pedro, e aí, o que você conseguiu nessa sua vida secular? O que você conseguiu nessa sua vida normal? Nessa vida em que você não quer viver a vontade de Deus, você quer viver de uma forma comum. Também não vai viver uma vida no pecado, no crime. Não é isso, eu sei. Você quer ter uma vida comum, básica, sem problemas. Sem problemas. E aí, o que você conseguiu até agora? Nada, né? Ele fala assim: então lança a rede do lado direito. E quando ele lança a rede se torna pesada. Eles começam a ver que ela está abarrotada de peixes. E os discípulos, como a imensa maioria dos homens, não enxerga os sinais de Deus. João, aquele
que demonstrara mais amor e respeito e temor pelo Senhor Jesus ao longo de todos os 3 anos e meio, percebe o sinal. Se lembra do que aconteceu há 3 anos e meio atrás? Ele olha para Pedro, fala assim: Pedro, é ele. Pedro automaticamente fala: é mesmo, só pode ser ele. Ele está nu. E a nudez na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, representa pecado. Ele se cobre, lança no mar e vai até a praia. Quando ele chega na praia, olha que interessante, quem foi pescar? Pedro. E os homens que o acompanharam foram por conta dele. Ninguém falou: vou pescar. Pedro falou: vou também. Pedro falou: vou pescar. E todo mundo foi atrás. Agora que eles estão com as redes abarrotadas, Pedro começa a enxergar Cristo novamente. Ele está pouco se lixando para os peixes. Se vocês quiserem, vocês que tirem aí, que limpe, que tire. Eu quero ficar aqui do lado dele. Eu quero voltar a estar ao lado dele. Ele começa então a reconstruir a sua vida com Cristo. A primeira coisa que ele abandona é o seu ofício. A primeira coisa que ele deixa de lado é aquilo que ele até influenciou os outros. Vou voltar a trabalhar, vou voltar a pescar, vou voltar a fazer isso. A primeira coisa que ele abandona é a primeira coisa que ele retomou, a sua vida secular. Ele fala assim: ó, eu vou ficar aqui na praia. E os outros arrastando a rede, puxando para a praia, tudo isso. E ele deixou tudo isso de lado. Isso não é o suficiente. Termos a consciência do que é digno a ser entregado ao Senhor, do que o que Ele é merecedor de receber, não é o suficiente, mas é o começo, é o início, para vivermos e entendermos o que o Senhor quer para as nossas vidas. Pedro então vai aos pés do Senhor, e os outros estão lá se matando para tentar tirar os peixes, e Jesus demonstra: eu não preciso do que você tem, Pedro. Eu não preciso do que você é capaz de produzir nessa terra. Eu não preciso do fruto do seu trabalho. Eu não preciso. Está aqui o peixe, está aqui o pão. Eu tenho mais que vocês. Vocês só têm peixe, eu já tenho até pão. E o meu já está pronto, já está na brasa, já está quente. O que Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, o que você consegue sozinho nesse mundo, com a sua vida secular? Nada. Nada. Para você conseguir alguma coisa, foi pela minha palavra. Mas eu não preciso do que você pescou. Eu não preciso do que você é capaz de fazer nessa terra. Eu não preciso de tudo que você pode fazer nessa terra não me é necessário. Isso não é o que vai sustentar o reino de Deus. Não é a sua capacidade, a sua habilidade, a sua forma, o seu conhecimento bíblico. Isso não sustenta o reino. Ele nem precisa de mim e nem de você. É isso que ele está falando para Pedro. Pedro começa a entender. Mas ainda não é o fim da história. Vamos continuar a leitura. 9. Só para voltar. E logo desceram para a terra e viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. 10. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E, sendo tantos, não se rompeu a rede. Jesus pede, dá uma ordem: eu quero que vocês vão lá pegar os peixes. E é uma ordem comum, para alguns irmãos aqui eu já compartilhei isso. É uma ordem comum, porque até os dias de hoje ninguém conta os peixes. Peixe é pesado. Numa pescaria não se conta: peguei 10 caranguejos. É por tonelada. As metas são, amados, há muito tempo se faz assim. Mas Jesus pede que eles contem. E eles contam 153 grandes peixes. Pedro sai da presença do Senhor e vai lá ajudar. Ele fala assim: traz para a praia e conta para mim. Quando os discípulos contam 153 grandes peixes, eu aprendi isso, uma teoria judaica, na oportunidade que eu tive de visitar Israel. Acho que é muito interessante. Vamos entender aqui, amados. O alfabeto judaico, até o Holocausto, ele era composto, para que você entenda um pouquinho melhor, de letras e números. O nosso alfabeto é de A a Z, somente letras. Porém, o alfabeto judaico, ele também tinha letras e números, e eles se autorrelacionavam. É muito mais complexo que o nosso alfabeto. Mas era assim, até o Holocausto. Existe uma investida muito grande dos judeus, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, de tentar esquecer tudo que tem relação com o Holocausto.
Então é muito comum, por exemplo, você chegar em Jerusalém, onde você tem judeus mais ortodoxos, e você vai num restaurante e eles não fazem fila, porque fila faz lembrar o Holocausto. Então você chega lá na onde tem lugar para se servir, está todo mundo amontoado ali, um vai entrando na frente do outro, vai servindo e ninguém se ofende se você entrar na frente. É comum. Então eles foram mudando alguns costumes, e uma das coisas que eles fizeram foram tirar os números. Por quê? Porque eles eram marcados pelos alemães. Então a numerologia foi tratada e é tratada hoje de uma forma diferente dentro da comunidade judaica. Tudo aquilo que faz eles lembrar do Holocausto, eles trabalham para esquecer. E o alfabeto foi alterado, mas até então aqui ainda era o original. E quando você pega o número 1, o significado não tem muita aplicabilidade. O número 5 e nem o número 3. Porém, quando você junta esses 3 números, isso é uma teoria que muitos judeus assim acreditam deste ato, e eu também quero crer. E Jesus, porque ele não foi natural isso, ele mandou os discípulos ir, pegar e contar. Os discípulos contam, 153. E o que significa isso dentro do alfabeto judaico? 153 significa eu sou. A mesma dúvida que Moisés tinha: mas o seu povo vai ser liberto por mim? O seu povo vai conhecer o Senhor por meio das minhas mãos? E se eu chegar lá e o povo me perguntar: quem te enviou? O que eu digo a eles? Eu vou enfrentar muitos desafios e eu vou defender um povo que nem me conhece e muito menos conhece o Senhor. E como então eu vou levar essas boas novas? Como eu vou então ser esse instrumento de resgate? Moisés estava desesperado. E nesse momento o Senhor fala para ele: diga ao meu povo que o eu sou te enviou. E talvez essa fosse a maior dúvida e preocupação de Pedro. Tá bom, eu vi que Jesus ressuscitou. Eu sei que eu tenho que levar esse evangelho a muitas pessoas. Mas como que eles vão reconhecer? Como que eles vão saber que eu sou um enviado teu, que o Senhor é comigo? Por isso ele voltou a ter uma vida comum. Porque ele acreditava que a obra de Deus não era e não podia ser uma realidade na vida dele. Isso é para os outros. Isso é vida para o pastor tal, isso daqui é para aquele reverendo, para aquele apóstolo. Isso era para os antigos, isso não é para mim. Essa é a mentalidade de Pedro. Isso não é para mim. Por isso, Senhor, eu voltei, eu não estou envolvido com nenhuma maracutaia. Eu voltei a trabalhar normal. Eu estou tendo uma vida normal. E aí vem o Senhor e fala assim: não, reitera o chamado, reforça o chamado, falando assim: não foi para isso que eu te chamei, Pedro. Eu te chamei para ir lá, ir até Faraó, enfrentar ele, resgatar essas vidas que são minhas, porque eu tenho escutado o clamor em muitas nações, existem almas sedentas por essas boas novas, e você decidiu o quê? Se esconder atrás das ovelhas de Jetro, como Moisés? Se esconder através de uma vida comum? Se esconder através de um cotidiano? Eu não quero muito compromisso. Eu vou servir a Deus, eu vou estar aqui todo domingo, eu vou vir com a minha biblinha debaixo do braço, eu não vou fazer nada de errado. E aí ele fala assim: foi para isso, Pedro? Você acha que a minha obra não pode fluir através da sua vida? Quem está te chamando é o eu sou. Pedro começa a enxergar que o Senhor está contando com ele, não que ele precise de Pedro, mas Pedro começa a olhar que Deus conta com ele. E tudo começa a mudar. Vamos lá. 12. E disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. 14. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Você conhece esse texto? Terminaram de jantar, aquele clima, ninguém abre a boca para nada, os pensamentos ali corroendo cada um deles.
que ele veio jantar conosco? O que ele veio fazer aqui? Ele já ressuscitou. Por que ele insiste na minha vida? Talvez ali os discípulos, tomados por tantas perguntas, Jesus olha para Pedro. Por quê? Porque Pedro é aquele que tem um dom e uma habilidade de influenciar, ao ponto de falar, vou pescar, também vou. Não quero mais pescar, agora vou servir Jesus. O que os outros vão fazer? Também nós vamos. Ele olha para Pedro e fala, Pedro, você me ama? Presta atenção, mais do que eles? Presta atenção na pergunta. Você me ama mais do que os seus irmãos? Mais do que os seus amigos de infância? Mais do que os seus companheiros de trabalho? Mais do que as pessoas que você sempre contou quando sua filha estava doente, eles vieram de madrugada trazer o remédio? Quando você precisou, eles pegaram o carro, te deram carona? São pessoas que sempre estiveram ao teu lado. Mas a pergunta que Jesus está falando assim, você me ama mais do que eles? O seu amor pelas coisas do mundo, pelas pessoas que sempre lutaram por você, é maior por eles do que por mim? A pergunta que ele está falando é sobre a nossa vida secular. Você me ama de verdade? E o teu amor está acima das amizades que você tem no mundo? Dos seus companheiros? De gente boa, viu? É gente boa. Gente que estava ali com ele na dificuldade. Gente que sempre esteve ao lado dele nos momentos mais complicados. Gente que quando ele decidiu retomar o seu trabalho, foi junto. Vamos passar a noite inteira pescando, mas nós vamos estar junto. Gente que não reclamou quando ele desceu do barco. Ei, você que trouxe a gente aqui, agora vai deixar a gente na mão. Amigos fiéis. Pessoas boas. Pessoas que sempre esteve com ele. Jesus pergunta, você ama mais eles do que eu? O que você é capaz de fazer por mim que você não faria por eles? Eu estou em primeiro lugar na tua vida? Ou você não consegue dizer não para eles? Ou você não consegue falar não para um convite que você sabe que não vai me agradar? Por conta desta cúpula, dessas pessoas que você devota tanta gratidão ao longo de tanto tempo, pessoas que foram seus companheiros, eu sei o que eles fizeram por você. Eu conheço Natanael, quando ele estava lá debaixo da árvore escondida, porque Herodes estava perseguindo e matando as crianças. Ele fala aqui, eu conheço Natanael muito antes de Pedro. Você conhece Natanael? Eu conheço ele. Mas a minha pergunta é, a quem você ama mais? Essa sua vida secular, os seus companheiros, os seus amigos, esse mundo aí fora? E aí Pedro olha para ele e fala, Senhor, o Senhor sabe que o amor que eu tenho por o Senhor é maior do que o que eu tenho por eles. Aí Jesus faz uma outra pergunta a ele. Bom, se você me ama, é uma afirmação, mas é uma afirmação que é colocada num questionamento porque ele não estava fazendo isso. Então, por que você não está cuidando dos meus cordeiros? O que são cordeiros? Filhotes de ovelhas. Por que você não está cuidando dos pequenos? Por que você não está cuidando daqueles que, não é, estou falando de crente na igreja, ministerialmente falando, gente que está há muito tempo na igreja, você está ali discipulando e trabalhando junto. Não, ele está falando de gente que não conhece nada, o teu vizinho, as pessoas que estão à sua volta, os pequenos. E na Bíblia, Jesus deixa muito claro que os pequenos não são as crianças. Claro que tem um momento específico para eles. Mas ele coloca os pequenos como os recém-convertidos na fé. Aqueles como o eunuco. Naquele momento, o eunuco era uma criança, tentando entender o que Isaías diz. E o diácono Felipe então vem e traz entendimento, traz luz àquela palavra. Com o passar do tempo ele vai crescer, ele vai se tornar uma ovelha, obediente ao Senhor, mas ainda ele é um cordeiro. Ele fala assim, Pedro, se você me ama mais do que a estes, por que você deixou os pequenos? Por que você deixou o reino? Por que você não está mais anunciando boas novas e voltou para uma vida secular e comum, e barata e banal? O que você está falando e o que você sente não condiz com as suas atitudes. Você vem e louva, você vem e adora o Senhor, você vem e faz declarações de amor ao Senhor, mas quando vai lá fora, não condiz. Você me ama, mas você não cuida. Eu coloquei pessoas à sua volta, pequenas, pessoas que não sabem nada do Evangelho. Você nem querer falar sobre o propósito do plano salvador da cruz, você fala. As pessoas estão morrendo à sua volta, eles precisam de leite, eles precisam ser alimentados, e você está fazendo o quê? Voltou a pescar. Como é que você me ama, Pedro? Pensa nisso.
Eu não estou dizendo que você é mentiroso. É que talvez os seus sentimentos, as suas vontades, elas não estão traduzidas nas suas atitudes. E do que vale você ter muitas boas intenções? Do que vale você estar cheio de boas intenções se na prática nada acontece? Pedro, você acha que você vai voltar a pescar e ainda vai ter tempo para cuidar dos meus cordeiros? Você não vai conseguir. Porque voltar a pescar depende da sua capacidade, da sua habilidade, de todo o seu conhecimento. E o que eu estou te propondo é abrir mão disso. O que eu estou te propondo é eu governar a sua vida. Então, se você me ama mais do que o mundo, mais do que as pessoas à sua volta, mais do que os seus familiares, mais do que os seus amigos, mais do que essas pessoas que são gente boa e que te ajudaram, se você ama mais eles do que a mim, você não é digno de mim. Agora, se você me ama acima deles, então por que as suas atitudes não mostram isso? E passa-se um tempo. Versículo 16. E tornou a dizer-lhes, segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas, agora são ovelhas. Sua sogra está viva, Pedro, por misericórdia do Senhor. Você tem cuidado dela? Você tem falado desse amor para ela? Os teus vizinhos, na Judéia, em Samaria. Você nunca mais voltou em Samaria? Você nunca mais foi lá na casa de Lázaro, de Marta e de Maria? Eu vou embora. E eu levantei você para um propósito: cuidar das minhas ovelhas. Então, se você me ama, por que você não tem feito isso? Presta atenção, amado. Jesus está falando com um homem bom, com um homem constrangido pelo seu amor, com um homem cheio de boas intenções, com um homem que não vive fora da lei dos homens, com um homem que tem um coração muito bom. Mas do que adianta tudo isso, amados, se nós não fizermos valer o que Cristo fez por nós? É isso que se trata o texto. O que você tem feito pode se comparar ao que o Senhor tem feito pela sua vida? Ah, Diogo, mas é impossível. Sim, mas como aprendemos na parábola do credor incompassivo, você tem depositado todos os dias um pouco para pagar essa dívida? Você tem perdoado? Você tem intercedido? Você tem alimentado pessoas? Você anda preocupado com os problemas alheios, em como você tem que orar, em como você pode aconselhar, em como você pode passar a assistir e cuidar? Uma vez na semana, dedicar-se a ir visitar. Não é ir com a Bíblia, não. Não é ir com um violão e fazer um culto na casa da pessoa. É visitar, sentar com ele, começar a ouvir, e aí o Senhor vai começar a encher a tua boca para também saber como responder, como mostrar, como abrir os olhos dele, simplesmente assim. É disso que ele está falando. Pedro, se você me ama, por que você voltou a essa vida? Por que você acha que tendo uma vida comum e secular é o que Deus tem para você? Quem colocou isso na tua cabeça? Que você tendo uma vida comum, dentro da lei, obedecendo às leis dos homens, com os velhos costumes, desde que não sejam costumes contra a lei de Moisés, que está tudo certo. O Senhor espera mais de você, Pedro. Você não foi levantado para isso. Você não foi levantado para isso. Ah, Deus me levantou então para tomar as nações. Presta atenção que o Senhor está colocando a dimensão da sua obra, Pedro, numa medida diferente do que fazem os profetas de hoje. Os profetas de hoje chegam para mim, para você, e falam assim: Deus vai te dar um mundo para você ganhar. Pedro ganhou metade do mundo pelo seu ministério. E o que o Senhor está falando para ele? Por que você não está cuidando dos meus cordeirinhos? Por que você deixou as minhas ovelhas? Poucas, mas são minhas ovelhas. Jesus podia falar assim: Pedro, você vai ganhar as nações. Jesus não fala isso. Pedro, você vai andar por muitos lugares, você vai morrer, vai ser terrível a sua morte, mas você vai ganhar muitas almas. O que você vai semear nessa terra vai ecoar por séculos e séculos, e vão ter pessoas numa cidade chamada Sorocaba um dia que vão estar falando do que o Senhor fez na sua vida. Não, Jesus não falou nada disso para ele, não criou nenhuma expectativa. Ele falou assim: Pedro, por que você não cuida dos pequeninos? Por que você não se importa mais com seus familiares?
Porque a tua preocupação é sobreviver nessa terra. Pescar, comer, dormir e morrer. É para isso que você veio? Quanto até onde Deus pode te levar, irmãos, você nem precisa saber, é até melhor não saber, para não atrapalhar. Ele sabe, Ele pode até fazer, mas isso não importa, o que importa é que as pequenas coisas nós já não estamos fazendo, e se não somos fiéis nas pequenas, como seremos nas grandes? Quem é infiel no pouco é infiel no muito, e Ele não está falando isso só sobre dízimo e oferta, em tudo, o que nós entregamos a Ele, nosso vizinho, aquele parente que está angustiado, atribulado, pessoas que estão próximas de nós, falam assim, os pequeninos, Pedro, se você me ama, não tem, amados, não faz sentido nenhum você amar o que Cristo fez por você e não sentir desejo de fazer o mesmo por outro, não faz sentido. Ele saiu da sua zona de conforto, desceu aqui como nós cantamos, ele se humilhou, ele se entregou para morrer por mim e por você, e aí o que você faz? Você recebe isso, põe no bolso e guarda. Jesus está falando assim, não faz sentido, como é que você reconhece tudo que eu fiz por você se você não faz por ninguém? Será que você me ama mesmo? 17, e disse-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito a terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Pedro chora, amados, porque ele tem absoluta convicção que ele está falhando com quem ele não deveria falhar, com quem nunca falhou com ele, que ele está faltando com quem nunca faltou com ele, que ele não está atendendo a expectativa de quem sempre lutou por ele, de quem não voltou lá na Galiléia e falou assim, ei, você, hein, disse que nem ia me deixar, nunca acusou, nunca apontou o dedo, nunca condenou, mesmo ele estando em pecado, nu, mesmo ele voltando a uma vida comum e banal, na qual Cristo o resgatou, mesmo sequer não ter anunciado a ninguém que ele havia ressuscitado, você me viu ressurreto, você tocou em mim, e você ainda não falou para ninguém, de tudo o que nós fizemos aqui, e você não tem coragem de falar para ninguém o que Cristo fez por você, e você não tem coragem de levar a ninguém aos pés da cruz, ninguém acreditar, você é uma testemunha viva, Pedro, diferente do resto do mundo, você viu tudo isso acontecer, você viu antes a cruz, e você me viu ressurreto, e você não tem coragem de contar isso a ninguém, você vai morrer com isso, você vai morrer abraçado com a palavra, você vai morrer com tudo que Deus te ensinou, com tudo que você viveu, você vai morrer com isso, e ainda tem coragem de dizer que me ama. O teu egoísmo, guardando tudo para você, é uma forma de demonstrar que você me ama. Da onde eu te tirei, Pedro? Olha a vida que você tinha. E você não tem coragem de contar, só contar. Olha, eu era um pescador, aqui nesse fim de mundo, chamado Galiléia. Um lugar que a própria pátria não tem consideração. Mas ele saiu lá do céu, ele veio aqui, ele me procurou, ele foi atrás de mim, não fui eu que fui atrás dele, ele me encontrou no meu ofício, ele me chamou, e ele falou assim, Pedro, eu quero te fazer pescador de homens, larga essa vida aí, deixa isso daí para os gentios, deixa isso aí para outras pessoas, eu tenho algo diferente para você, eu quero que você use todo o seu conhecimento de pesca, mas agora no reino de Deus eu vou te ensinar o caminho que você tem que andar. E Pedro por 3 anos e meio andou com ele, teve a sua orelha puxada muitas vezes por Cristo, mas também foi amado e abraçado por ele. Teve um momento especial da vida de Cristo aqui na terra, que ele chamou 3 discípulos, ele falou, vocês vêm aqui comigo, porque o que vai acontecer hoje aqui, nós vamos saber pela história, mas vocês vão ver com os seus próprios olhos. E ele vê Jesus, Elias, o maior dos profetas para os judeus, a representação dos profetas, Moisés, a representação da lei de Deus sobre a terra, os 2 homens que os judeus mais veneram. Jesus fala assim, você quer conhecer, Pedro? Vem aqui comigo. Você quer ficar lá pescando? O que é legal é ficar
tendo essa vida comum. Comigo você vai entender. E ele escuta o próprio Deus falar: este é meu filho amado, a ele escutai. Agora não é mais a lei, agora não é mais os profetas. Por isso que Jesus fala assim: a lei e os profetas terminaram em João Batista. Agora é Cristo. Agora são essas boas novas. Pedro viu diante dos olhos dele coisas, amados, que nós nessa terra talvez nunca veremos. E você volta a pescar, Pedro. Você volta a viver uma vida comum. Você gasta das suas 160 horas semanais, 50% você gasta no seu trabalho. E o que é pior, você gasta no seu trabalho e não fala de mim para ninguém. E não conta de mim para ninguém, não conta o que você viu, o que você viveu, as experiências que Deus te marcou, você não conta para ninguém. Você voltou a viver uma vida comum. A vida comum não é o ofício de pescaria. A vida comum é simplesmente amar a Cristo e não contar nada do que Ele fez para ninguém. Por que você tem que viver desempregado? A igreja tem que sustentar você para você ir pregar a palavra. Pode ser que isso aconteça um dia? Pode ser. Mas não é isso que Ele está falando. Se você me ama, por que você, presta atenção, Ele não falou larga a pescaria. Por que você não está cuidando dessas vidas? Por que você não está falando do que eu fiz na tua vida para ninguém? Eu faltei com você em alguma coisa, Pedro? Pedro se constrange porque ele não vê motivo nenhum para suas atitudes. Ele merece muito mais do que eu tenho dado. É isso que está constrangendo Pedro. E nós muitas vezes ficamos, amados, discutindo doutrina, achando que é religiosidade. Porque a Bíblia não diz que isso não pode fazer. Porque eu não vejo nenhum lugar na Bíblia, mesmo que a Bíblia não estivesse escrito sobre não matar, mesmo que a Bíblia não estivesse escrito que cobiçar a mulher do próximo, mesmo que a Bíblia não estivesse revelando isso por amor ao Senhor, sabendo que isso não agrada a Ele, eu não faria, mesmo que não estivesse escrito. Nós precisamos ter um versículo escrito. Tem que ter um versículo claro: Diogo não pode fazer isso. Se não tiver esse versículo, eu não acredito. O que Jesus está falando para Pedro é: Pedro, é isso que você quer me dar depois de tudo que eu fiz por você? É isso? É um reconhecimento interno. Ele não está falando assim: Senhor, agora eu te amo. Ele está falando que ele sempre amou o Senhor. Senhor, tu sabes que eu te amo. Você sabe, eu não preciso falar. E Jesus não chama ele de mentiroso. Pedro, você é um mentiroso. Ele fala: Pedro, tá, mas é assim que você retribui o meu amor? É não fazendo nada por ninguém? É voltando a ter essa vida que você tinha? É vivendo essa vida comum? E os seus vizinhos morrendo? Sua família padecendo? As pessoas à sua volta, os pequenininhos morrendo e você não faz nada? Isso é a representação? É a gratidão que você tem por tudo que eu fiz? É por isso que ele chora. Aí o Senhor vem trazer uma mensagem importante. Versículo 18. Na verdade, te digo, Pedro, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Para aqui um pouquinho. Nós sempre falamos disso. Jesus nunca resolve um problema com uma frase. Ele resolve vários. Ele espanta os fariseus que querem apedrejar. Ele leva uma pecadora ao constrangimento e arrependimento e ainda nos deixa o exemplo de como é que nós temos que tratar essas situações. Ele nunca resolve um problema com uma atitude, com uma palavra. Sempre está associado, amados, e tem situações que ele resolve dezenas de questões com uma frase. Dezenas. E aqui ele está trazendo uma mensagem para mim, para você, para Pedro e para um mundo como ele trata os seus. Ele fala assim: Pedro, presta atenção. Quando você era menino, criança, você fazia o que queria. O que significa isso? Esses crentes que faz o que quer, não está na Bíblia, tá? Faz, inventa a sua própria doutrina, isso é coisa de gente, de criancinha, de crente imaturo. Qualquer ventinho de doutrina leva ele para lá e para cá. Surgiu uma moda lá, ele vai. Isso é coisa de criança, não se preocupa não. Isso é coisa de gente imatura, é normal. Jesus está falando. Pedro, quando você é criança, você faz o que você quer. Quando você era criança, você vivia do jeito que você queria.
Ninguém manda em mim. Eu faço o que eu quero. Eu vou para onde eu quero. Eu invento o que eu quiser. Ele fala assim, mas Pedro, quando você envelhecer, não é assim que funciona. No reino de Deus é diferente. Quando você parar de viver a sua vontade, eu quero voltar a pescar. Quando você parar de viver só o que você quer, o que você acha, suas verdades, seus conceitos, seus valores, quando você parar de viver, sabe como que é no reino de Deus? Você vai para muitos lugares que você não quer, mas é necessário você estar lá. Você vai viver e fazer coisas que você não queria, não era o teu projeto inicial, não era o que você planejava, mas o Senhor vai te levar. Ele vai pegar pela tua mão e Ele vai te conduzir, e é lá que Ele quer você. Mas entenda, não é o jeito que você quer, não é da maneira que você projetou a sua vida, é o Senhor conduzindo você, é o Senhor te colocando nos lugares aonde é necessário. E Jesus está falando muitas coisas além disso, mas eu quero me deter somente a essas duas. E não somente isso, mas Ele está falando acerca de como Pedro iria morrer. Versículo 19, e disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe, segue-me. Presta atenção que Jesus está falando que Pedro ia morrer de uma forma não comum, mas que Pedro ia morrer de uma forma em que até na sua morte, ele iria glorificar a Deus. Agora, nada do que ele faz glorifica a Deus. Nada do que ele faz glorifica a Deus. O que o Senhor está dizendo é assim, que Pedro, que se você me ouvir, se você deixar eu conduzir você, e não você viver pela sua vontade, até na sua morte, você vai glorificar a Deus. Não é quando tudo estiver bom, não é quando tudo estiver bacana. Até no último suspiro da sua alma, você vai agradar o Senhor, você vai devotar a Ele, você vai mostrar a Ele, você vai retribuir a Ele tudo que Ele fez por você. Aqueles que não sabem, Pedro foi morto, crucificado. Mas ele tem uma atitude que nenhum dos outros discípulos mártires tiveram, com exceção de João, que não foi mártir, morreu de velhice em Éfeso, o que traz a revelação de Apocalipse. Ao ser crucificado, ele tem o direito a fazer um pedido, e o pedido dele é que ele não era digno de morrer como Cristo morreu, que ele fosse crucificado de ponta cabeça, porque nem morrer como Cristo morreu ele era digno de se parecer com isso. Ele não está preocupado se ele vai ser crucificado. Ele não está preocupado se ele vai agora passar da morte para a vida. Ele ainda está preocupado em demonstrar o quanto ele ama o Senhor, só que agora com atitudes, e não com sentimentos, e não com intenções. Até na morte dele, ele mostra o quanto ele ama o Senhor. Senhor, nem isso eu quero me comparar a Ti. Porque senão nós sabemos que em muitas das igrejas estariam um crucifixo de Jesus e talvez um do lado de Pedro. Senhor, nem nisto eu sou digno. Até na morte dele, ele começa através de atitudes mostrar o quanto ele ama o Senhor. Ele sai do discurso, ele sai das intenções, ele sai das vontades, dos pensamentos, mas agora tudo o que ele faz é para retribuir o amor que ele tem pelo Senhor. É para retribuir o que Cristo fez por ele. Por isso ele então daí para frente ele passa a seguir a Cristo somente. E até mesmo no último suspiro, no último ato que ele tem, ele demonstra o quanto ele ama o Senhor. Senhor, eu jamais vou querer me comparar ao Senhor. Por isso eu peço que a minha cruz seja colocada, e atendendo ao seu pedido, Pedro foi crucificado de ponta cabeça pelos romanos. Esse é um homem como eu e você, que um dia o Senhor nos encontrou. Nós estamos vivendo a nossa vida comum, rotineira, normal. Acorda, vai trabalhar, limpa a casa, faz isso, almoça, janta, e vai envelhecendo. É a vida comum. E um dia o Senhor nos encontrou. Para quê? Para continuar tendo uma vida comum. E mudar o nosso endereço de domingo 2 horas. 2 horas só. No domingo à noite, você, ao invés de ficar em casa assistindo Faustão, você vai para a igreja. É para isso que o Senhor nos alcançou. Ele fala assim, Pedro, eu te alcancei, eu vim até aqui, porque eu quero que você pare, tire essas intenções, tire essas boas vontades, tire esses pensamentos. Eu sei que você me ama, mas as suas atitudes não condiz. O que você faz não condiz. Começa por coisas pequenas. Começa falando
para o porteiro, para a moça do caixa, desde que não atrapalhe o trabalho dela, para a faxineira, sentou do lado de alguém no ônibus, fale, faça qualquer coisa, Pedro. Você não adianta ter todo esse sentimento, essas intenções boas. Eu sei, Jesus não chama ele de mentiroso, mas você vai morrer com isso depois de tudo. E aos poucos ele vai falando. E rapidamente, 10 dias depois desse encontro, amados, o Espírito Santo o toma. Rapidamente, comece com pequenas coisas. Rapidamente, você vai ver, você vai desejar, você vai querer oferecer ao Senhor muito mais. E Ele vai ser com você, Ele vai te ajudar, Ele vai te capacitar. E nós vamos, amados, alçar voos ainda mais altos. Eu dei um exemplo até aqui, né, da Maria Luísa. Amados, como o Senhor faz a obra tão rápida, a gente acha que vai, e amanhã e depois, não estou aqui trazendo uma profecia, mas amanhã e depois, quem viu no início vai se encantar e dizer assim, olha o que Deus tem feito pela boca dela. Amados, coisas pequenininhas, a gente começa com pequenas atitudes, é isso que o Senhor está falando, pequenas coisas. A gente acha assim, não, então, peraí, eu tenho que começar o quê? A pregar? Peraí, pastor, posso vir pregar? Pode, fica à vontade. Mas não é isso que o Senhor está falando, é pequenas coisas. Hoje pela manhã eu compartilhava com o pastor Osiel, eu me lembrando como eu comecei a fazer algo por alguém na igreja. E eu comecei cuidando de criancinhas, de 4, 5 até 6 anos. Eu comecei com essas. Nenhum homem queria cuidar, né? Porque é um ministério difícil, né? Que os homens têm interesse. Eram só irmãs na igreja. E eu comecei lá. O que eu fazia lá? Nada, eu só ficava na sala de aula olhando. Fiquei meses assim. Só olhava, as professoras dando aula. Aí uma falou assim, Diogo, você quer preparar uma aula? Eu não sei se eu consigo. Não, prepara uma aula. E aí eu já estava entendendo a linguagem, eu comecei falando com crianças. E depois de quase 16 anos, eu tive a oportunidade de visitar essa igreja e ver crianças que nós falamos da palavra hoje, casados, na presença do Senhor. Crianças, falando o quê? Falando sobre a Arca de Noé, falando sobre Daniel na cova dos leões, contando do que Cristo fez, explicando parábolas para eles, coisas pequenas. Nós achamos que o reino de Deus cuida dos meus cordeiros, Pedro, os cordeirinhos, os pequenos. Essa é a prova de amor que nós temos que dar ao Senhor. Os louvores são maravilhosos, mas lembre-se que os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e em verdade. Tem sido uma verdade na sua vida, Pedro, isso? Você me ama, mas as suas atitudes demonstram que você me ama, é uma coisa que está guardada lá no fundo, engavetada. É isso que o Senhor espera de nós. O Eu Sou nos levantou para esta obra, amados. Amém?